Olá, estamos de volta para mais uma trilha da reforma tributária do consumo, patrocinada pela Andersen Consult. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que são as alíquotas diferenciadas da reforma tributária. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Obrigada. Então, nós vamos tratar hoje sobre as alíquotas diferenciadas da reforma tributária, né? E, como para toda regra há uma exceção, nós temos várias exceções aqui na reforma tributária. Razão porque a alíquota máxima dela não ficou tão baixa como a gente esperava, né? O teto da reforma tributária, com o IVA, a CBS, né, e o IBS, será de 26,5%. Então, nós temos aí algumas reduções de alíquota, dependendo das atividades ou dependendo dos produtos. Então, nós temos reduções de alíquota em 0, 30, 40, 50, 60 ou 70%, tá? E, obviamente, atendido a certas condições que estão lá na nossa querida Lei Complementar 214 de 2025, que criou a reforma tributária no Brasil. E a gente vai falar, então, de quais são esses produtos e essas atividades que vão gozar dessa redução de carga tributária. E eu alerto que essa redução dessas alíquotas, inclusive, devem ser aplicadas sobre as alíquotas testes que vão entrar em vigor ano que vem, ok? Vão ficar todo ano de 2026 em teste. Então, nós temos as alíquotas reduzidas a 0, nós temos para os bens de capital, né, que vão ser listados ainda num regulamento, quando do fornecimento dos produtos ou na importação desses bens, tá? E aqui a gente cita trator, máquinas, implementos agrícolas, transporte de carga destinada a transportador autônomo de carga, e um ato conjunto entre o presidente da República e o comitê gestor do IBS vai definir quais serão esses produtos, né, esses bens de capital que poderão ser adquiridos com suspensão do pagamento do IBS e da CBS, e essa suspensão vai se transformar em alíquota 0 assim que esses bens forem incorporados ao ativo imobilizado do adquirente, tá? Os produtos da cesta básica também, que estão aí no artigo 125, listados no anexo 1 da Lei Complementar 214, também vão ter uma redução a 0. Medicamentos também, nós temos várias situações. Tem medicamentos que vão ter a tributação a 0, e tem medicamentos que vão ter uma tributação com redução de 40% ou 50%, ou 60%, a gente já vai ver quais. Ainda com alíquota 0, nós temos dispositivos médicos que estão lá nos anexos 12 e 4 da Lei Complementar 214, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, né, que precisam aí de algumas necessidades especiais, eles estão elencados nos anexos 13 ou 5, os produtos hortícolas, frutas e ovos também, do anexo 15, automóveis de passageiros também adquiridos por pessoas que precisam de necessidades especiais, também para os autistas e taxistas, está lá nos artigos 149 a 155 da lei. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, sem fins lucrativos, sociedades cooperativas também, dependendo de elas optarem por um regime específico, elas ficam também reduzidas em 0% de IBS e CBS, serviço de transporte público de passageiros via ferroviária ou hidroviária, serviço de transporte público de passageiros também, via rodoviária ou metroviária também, neste caso eles ficam isentos, não com alíquota 0, mas isentos. Eu coloquei aí, tecnicamente não está adequado, mas só para vocês saberem que o resultado final vai ser 0
de IBS e CBS, ok? E quais produtos ou qual situação vai ter uma redução de alíquota em 30% das alíquotas que estiverem em vigor para a CBS em 2027 e para o IBS a partir de 2033, tá? São os serviços profissionais de atividades intelectuais submetidas à fiscalização por conselhos profissionais. Então, são os contadores, engenheiros, médicos, advogados e demais profissões que estão elencadas no artigo 127 da Lei Complementar. E que produtos, né, que situações estão sujeitas a uma redução em 40% das alíquotas de IBS e CBS? Bares e restaurantes, tá? A lei, nesses artigos que estão citados aí, o 273 e até o 276, prevê exclusões da base de cálculo, tipo, um exemplo, gorjeta. Gorjeta não vai entrar na base de cálculo do IBS e da CBS, mas, apesar da redução em 40%, a legislação não vai permitir que bares e restaurantes mantenham o crédito de IBS e CBS pago nas compras de mercadorias e serviços. Serviços de hotelaria, parque de diversão, parques temáticos, com direito a crédito. Nesse caso, já pode manter o crédito do IBS e da CBS, que foi pago na compra de mercadorias e serviços ou bens para ativo, e terão, assim mesmo, uma alíquota reduzida em 40%. Transporte de passageiros por qualquer meio, aí rodoviário, ferroviário, hidroviário, entre cidades distintas, também com direito à manutenção dos créditos das entradas. Tá? Transporte aéreo regional, coletivo de passageiro ou de carga, redução de 40% também na alíquota, mas sem direito aos créditos de CBS e IBS que foram pagos nas aquisições. Agências de turismo também vão ter uma redução de 40% nas alíquotas e vão poder manter o crédito. E alíquotas reduzidas em 60%. Nós temos os serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, que estarão lá elencados no artigo 128 ao 142, dispositivo também para pessoas com necessidades especiais, diferente daqueles produtos que estão lá no anexo, que vai falar das reduções em 0%, medicamentos, então, diferente daqueles medicamentos que vão ter alíquota zero, que vão estar lá nos anexos que a gente já comentou, alimentos destinados ao consumo humano, diferente do que estão lá na cesta básica, produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, insumos agropecuários, insumos para pesca, produções nacionais, artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais. Então, a gente está vendo aí o Brasil bombando, né, no cinema nacional, ganhando prêmio, Oscar. Então, isso tem que ser e tem que continuar, né, a ser muito incentivado. Então, a redução é de 60%. Comunicação institucional, atividades desportivas, tá? E bens e serviços relacionados à soberania, à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética. Então, todos esses softwares, né, atendidas certas condições, quando forem fornecidos para o órgão público ou para o Ministério da Saúde, dependendo da situação, a lei vai elencar, ela vai exigir algumas condições que estão perfeitamente descritas nesses artigos que eu citei aí, do 128 a 142. E outras reduções de alíquotas a gente tem? No caso de bens imóveis, operações com bens imóveis, a alíquota fica reduzida em 50%, tá? Enquanto que, no caso de locações ou arrendamento de bens imóveis, a redução é de 70%, tá? Sociedade Anônima do Futebol, a SAFs, né? País do Futebol, então, eles vão ter operações com bens e serviços
que ficam sujeitas a um regime específico de tributação do IBS e da CBS, e as alíquotas corresponderão a 1,5% para a CBS, 1,5% para o IBS estadual e 1,5% para o IBS municipal. Então, eles vão ter aí uma carga de 5,5%, né? Não, 4,5%, somando esses tributos. Mas a gente está aí numa fase de aprovação da regulamentação da reforma tributária, então pode ser que essas alíquotas sofram alguma alteração, tá? ProUni, né, então aquele programa Universidade para Todos, fica reduzida a zero a alíquota da CBS, não do IBS, tá? Só da CBS, incidente sobre o fornecimento de serviço de educação de ensino superior por instituições de ensino privadas, com ou sem fins lucrativos, tá bom? Bens de capital, a incidência do IBS e da CBS fica sujeita à base de cálculo e às alíquotas diferenciadas por ocasião da revenda das máquinas, veículos e equipamentos usados, tá? Não vai ser sobre o valor da venda, vai ser sobre uma diferença entre o valor da compra e o valor da venda, se esse valor for positivo, além de outros critérios, tá? No artigo 406 e 407, a gente vê essas condições. Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio do Brasil, também ficam reduzidas a 0% as alíquotas de IBS e da CBS nas operações de venda para empresas sediadas na Zona Franca de Manaus ou nas áreas de livre comércio. E aqui eu trago um exemplo, né, que a gente já viu em outras trilhas, como vai ficar o cálculo da tributação da CBS e da IBS naquele sistema de cálculo por dentro e cálculo por fora, né? Repassando o conceito. Hoje, atualmente, a tributação de ICMS, ISS, PIS e COFINS tem um cálculo por dentro, né? Esses tributos compõem a própria base de cálculos deles, né? O valor desses tributos compõe a própria base de cálculo. Já na reforma tributária, com a entrada em vigor da CBS em 2007, contribuição social sobre bens e serviços de competência federal, e IBS, tributo que vai substituir o ICMS e o ISS a partir de 2033, de competência municipal e estadual, o cálculo vai ser por fora. Então, eu trago aqui, no caso de um exemplo de um serviço, que hoje traz o cálculo aqui de 5% de ISS, é um cálculo hipotético aqui, né? As alíquotas de ISS podem variar de 2% a 5%, com exceções nessa alíquota mínima de 2% para serviços de transporte e construção civil. Essa alíquota de 5%, ela é calculada por dentro, e o PIS e a COFINS ainda, por enquanto, está dentro da base de cálculo do ISS, a gente ainda não tem uma definição da sua exclusão ou não. Mas esse seria o valor total de um preço de um serviço, R$ 116,62, partindo de um valor sem impostos de R$ 100. Já na reforma tributária, como o cálculo da CBS e do IBS vai ser por fora, a gente calcula, então, o imposto com essas alíquotas que a gente estima, né, que vai ser 8,5% da CBS a partir de 2027, e o IBS a gente colocou 18% aqui porque é o teto, né, aquela somatória do 26,5%, 18 mais 8,5% que está lá na lei complementar, é o teto de tributação. Mas não quer dizer que, no caso de um serviço, o IBS vai chegar nesse montante de 18%, mas é o que está na lei. Vamos ver o que os estados e os municípios vão decidir em qual alíquota eles vão querer aplicar, já que o IBS vai ser um imposto recolhido majoritariamente para o destino, para o município ou para o estado onde está o adquirente, o contratante do serviço. Então, aqui nesse exemplo, ficou em R$ 126,50.
Então, houve até um aumento aqui, né, de carga tributária em relação ao que existe hoje, mas como eu falei, esse 18%, no caso de um serviço, necessariamente pode não ser tudo isso, né? Os estados e municípios vão ter que definir aqui qual vai ser essa alíquota. Já a redução da base de cálculo, e eu usei como exemplo os 30% de redução, no caso dos serviços profissionais, então eu já coloquei aqui a alíquota reduzida de CBS em 30% e o IBS também reduzido em 30%. Ainda assim, a gente fica com um aumento de 1,6% em relação ao valor atual. Mas, necessariamente, como eu adiantei, pode ser que não será isso daí. Se esse IBS for menor, isso também pode ser menor. Essa carga tributária pode ser menor ou igual à atual, né? Esperamos que o fisco, né, que o legislador tenha essa consciência de não aumentar a carga tributária, porque foi isso tratado, né, entre os empresários, entre a sociedade e entre o Congresso Nacional e o governo federal e todos os entes tributantes aí, estados e municípios, né? Não deveria haver aumento de carga tributária com a reforma tributária, né? Mas eu lembro que esse valor pode ser diminuído, né, reduzido, esse aumento, porque a depender de algumas operações que tem a redução, como eu já citei, os créditos, esses R$100 aqui de valor sem impostos pode diminuir, porque o custo da empresa pode diminuir, porque ela pode receber créditos. Um escritório, por exemplo, de advocacia, engenharia, contabilidade, ele vai poder tomar crédito de IBS e CBS sobre aquisições de serviços de projetos. No caso de um escritório de engenharia, se ele contratar uma empresa de engenharia para fazer um projeto para ele, ou contratar engenheiros que sejam também contribuintes de CBS e IBS, ele vai poder tomar o crédito sobre isso. Hoje o ISS não permite esse crédito, né? Ele é cumulativo, mas a reforma tributária traz a não cumulatividade plena para o CBS e para o IBS. Então, esse valor de imposto de 100, ele pode ser reduzido por conta dos créditos que vão ser tomados. Comprei material para o escritório, comprei material de limpeza, contratei serviço de segurança para minha empresa. Tudo que eu comprar para a atividade da empresa, para o uso da empresa, eu vou poder tomar crédito. Então, se as empresas fizerem a lição de casa certinho, né, tomar os créditos que a lei lhe permite, então esse valor aqui sem impostos vai diminuir, né, e provavelmente essa carga tributária aqui de 1,6% que eu estou mostrando para vocês, não vai ser esse aumento, vai ser menor ou zerar, ou vai ficar até negativo aqui, né, um pouco de sorte. Ok, gente? Então, gente, por hoje é isso. Espero que eu tenha agregado bastante informação interessante para vocês. E fiquem com a gente, com as próximas trilhas, que toda semana a gente traz assuntos super importantes, com novas instruções, com o que está acontecendo de mais novo envolvendo a reforma tributária do consumo. Até uma próxima e obrigada.